Eu sempre fui uma criança muito empática, mas eu também sempre fui uma pessoa muito crítica, no sentido da autocriticidade. Eu sempre tive uma busca natural de entender como que eu poderia melhorar. E conforme eu fui crescendo, isso ficou mais claro pra mim, que se eu mentisse pra mim mesma, eu estaria sabotando o meu próprio processo. Portanto, começar a receber opiniões de outras pessoas era importante pra mim. E na verdade sempre foi. Outra coisa que eu tinha muito forte era a necessidade de validação externa, principalmente da minha mãe, em específico. Era de todo mundo, mas a minha mãe era um pódio que eu sempre tentava alcançar, e minha mãe tinha a mãe dela como pódio que ela tinha que alcançar. E é muito interessante ver o sistema, né, familiar, como ele acontece. E eu nunca me senti alcançando esse pódio. Somado a isso, eu tive. Achei que fosse a Amora, mas é só a folha do caderno balançando. Somado a isso, tudo isso junto, eu comecei a perceber que, isso já depois de muito passar por pensamentos intrusivos, tá? Eu comecei a perceber que simplesmente eu não tinha a minha própria opinião sobre mim. Porque quando eu tinha uma opinião sobre mim e alguém discordava, eu entrava em questionamento. Do tipo, ok, eu discordo porque essa pessoa só tem um ponto de vista diferente do que eu tenho, ou essa pessoa tá me trazendo uma verdade que eu não tô escolhendo olhar. E por eu não ter técnicas e ferramentas para acessar essa informação de uma maneira clara e sem muita poluição, sabe, na visão, eu ia caindo nesses espaços de validação, de dúvida, de questionamento, que só me trazia mais desconforto e frustração. E até quando eu chegava num denominador comum comigo mesma, do tipo, tá, ok, era só um ponto de vista que essa pessoa me apresentou, cara, o rolê que eu passava não tá no gibi. Por que essa história é importante? Porque isso foi um pilar para os meus pensamentos intrusivos, porque assim, eu tinha muitos. Os meus pensamentos intrusivos, eles não eram tanto muito fortes do tipo, e se eu jogar meu celular daqui de cima? Tem isso também, né? Tinha isso também. Às vezes aparecem umas coisas assim, tipo, como será que deve ser? Mas é muito mais num tom de diversão do que numa coisa que me assusta. Tipo, nossa, pesado isso, né? Hoje é mais um tipo assim, riso. E seria engraçado se eu fizesse isso, mas eu não vou fazer. E eu tenho essa consciência de que eu tô no controle, entre muitas aspas. Mas os meus pensamentos intrusivos, eles eram muito violentos. E eles geralmente vinham com um combo de ansiedade. E por eu não saber quem eu era, muito da criação que eu recebi, e quando eu digo que eu recebi, não é que me foi dada, e sim que eu recebi daquilo, entendeu? O que eu captei, percebi, interpretei e trouxe. É sobre mim, tá bom? Essa criação, eu me sentia sempre na necessidade de me editar. E eu não tô falando só do meu núcleo familiar, eu tô falando de tudo. Eu lembro de que a primeira vez que ficou muito claro pra mim que eu precisava me editar foi na igreja, quando eu tava fazendo catequese, em que eu levantava os meus pontos de tipo, eles falavam assim, dinheiro não era, eu lembro dessa conversa, dinheiro não é importante, o importante é amar Jesus, sei lá o que. Eu falava, mas Jesus vai pagar minha conta de luz? Tipo assim, isso eu com 11 anos, assim. E ninguém conversava essas coisas comigo, tá? Era meu pensamento crítico. E todo mês a minha mãe era chamada na igreja pra poder dizer que eu tava reclamando muito e tal. E aí a minha mãe me deu uma sugestão, acho que ela não aguentava mais. Falou assim, cara, tu não consegue só falar o que ela quer ouvir pra ir embora? Fazer lá a tua formação e ir embora? Caraca, tu precisa se posicionar sobre tudo, precisa tudo ter que discutir, porque eu tenho ascendente aquário, né? Então tudo eu precisava realmente refutar, e, sabe? E a minha verdade. E ali eu comecei a entender que as pessoas não queriam ouvir
o que eu tinha pra dizer e elas só queriam ouvir o que elas queriam ouvir. E que se eu falasse o que elas queriam ouvir, eu ia viver em paz. Eu ia deixar minha mãe em paz. Eu ia, entendeu? As pessoas iam ficar em paz. Eu não estava em paz, mas o mundo estava em paz. Então eu achava que isso era tolerável. Juliana, o que o cu tem a ver com as calças? Pelo menos na minha perspectiva, dentro de tudo que eu experienciei sobre pensamentos intrusivos, o tanto que eu me editei começou a entrar num espaço de que eu não sabia mais quais pensamentos eram meus, quais não eram, quais opiniões eram minhas e quais não eram, porque eu tinha que editar tudo. Então, o que é meu, o que é do outro? Se tudo eu preciso editar. Entende? E aí, quando os pensamentos intrusivos vinham, eu achava que eram meus. Porque eu não sabia o que era meu. Vamos lá, imagina. Você foi no Esquadrão da Moda com mais 3 pessoas. Quem nunca assistiu o Esquadrão da Moda vai ficar assim, do que ela tá falando. O Esquadrão da Moda era um quadro em que as pessoas jogavam todas as suas roupas fora e você comprava roupas novas. Mas vamos imaginar que nesse caso, o Esquadrão comprou as roupas pra você. E também pra mais 3 pessoas. E aí tem um closet com todas as roupas misturadas. Ou ainda que estejam separadas, mas você não sabe que estão separadas, porque tá tudo no mesmo guarda-roupa. Ou no mesmo cômodo. Como que tu vai saber o que é teu e o que não é? Deu pra entender o que eu tô falando? Ou outro exemplo, Natal. Tem um monte de caixa de presente fechada. Ou que nem esteja embrulhada. Como que tu vai saber o que é teu e o que não é? Entende? Esse autoconhecimento ele é muito importante pra você conseguir falar, ah, não, eu não queria uma bicicleta. Ah, tá, não, a bicicleta não é minha. Ah, tá, ok. O meu era sei lá, a câmera que eu tinha pedido. Entendeu? E aí, saindo do lúdico e indo pro prático, no meu caso, eu tinha uma crueldade comigo muito grande. Que algumas coisas eu escutei e outras eu não escutei. Mas tinha um storytelling que sempre vinha e era... Às vezes era engatilhado e às vezes não era. Às vezes eu só não sabia perceber que o meu corpo, sei lá, queria passear. Eu forçava ele a ficar em casa ou a não fazer, ou a fazer algo que ele não queria fazer e aí começava. Tá. Acredito que você também conheça muito disso, então eu não preciso me estender muito nesse assunto. Eu não tô na escolha de trazer muito trauma e drama da minha história, que tem bastante. Então eu não escolho trazer mais disso, mas eu vou passar por alto, porque eu acho que vai ser importante pro storytelling desse vídeo. O storytelling é basicamente a história que eu tô contando. Quando eu tinha meus pensamentos intrusivos, eles vinham assim: ninguém gosta de você. Você é chata. Você fala demais. Você já reparou que ninguém é muito chegado a você? Aí começava a ir pra níveis mais pesados. Do tipo, sua mãe não gosta de você. As pessoas da escola não gostam de você. Você toda vez que fala magoa alguém. Mesmo que você use todos os filtros do mundo, você não consegue falar de uma maneira assertiva. E aí, no fim, a penúltima comunicação era: você é um lixo. Nossa, gente, mas você é um lixo tinha muito. Mas até chegar no você é um lixo, eu já tinha apanhado bastante. Aí chegava no você é um lixo e depois ia pra cartada final, um call to action que eu não vou trazer pra cá. E foi um processo muito importante. Eu passei por outros processos para conseguir parar de receber essas vozes. Mas teve alguns processos que eu posso compartilhar com vocês, que cabe eu compartilhar com vocês, porque outros são bem específicos que eu não escolho trazer agora. Mas a primeira coisa que foi muito importante de eu entender é que toda aquela criticidade era a lente de outra pessoa ou de outras pessoas que eu estava usando para me enxergar. E aí lembra que eu falei lá no começo de que eu não sabia qual pensamento era meu, qual não era, porque eu editava tudo? Então, a partir do momento que eu percebi que eu editava tudo, eu comecei a perceber que eu não sabia se eu me achava mesmo um lixo ou se foi porque eu escutei isso ou eu interpretei isso. Eu nem sei se eu escutei isso ou se eu interpretei. Eu não sei se eu achava que eu falava demais ou se eu só falava pro público que não queria me ouvir.
Hoje eu sei que é isso. Entende? Eu não sei se a minha risada era alta, escandalosa e incômoda, ou se eu só tava com pessoas que não gostavam de me ver sorrir. Eu não sabia de nada disso. Então, os pensamentos intrusivos, eles vinham... Que aqui eu não vou falar do pensamento intrusivo de vou jogar meu celular da janela, não, tá? Eu vou falar de pensamento intrusivo que, de fato, machuca e violenta a gente. É desse pensamento intrusivo que eu quero falar com você. Caso não tenha ficado claro. Senti de trazer agora. Então, o primeiro ponto foi... Cara, eu preciso tirar... Não é limpar, é tirar. Se eu tô com um binóculo... Mas tem uma lente nele que tá suja, eu vou ver tudo sujo. Eu preciso tirar, porque aquela lente não é do meu binóculo. É apenas o POV de alguém, o ponto de vista de alguém. E aí eu decidi começar a tirar essas lentes. E isso a gente fala muito em constelação familiar, eu não sou consteladora, mas a gente fala muito em constelação familiar. Depois que você tira algo que sempre esteve ali, o que você faz com aquele espaço que ficou? Porque, ok, tá bom, descobri que eu achava que eu era demais, mas eram as pessoas que não gostavam desse lado meu, não era uma crença minha. E agora? O que eu faço depois disso? Tem esse processo de se descobrir quando você tira o ponto de vista do outro, a percepção do outro de cima de você. De cima não, né? De dentro, porque a gente bota de dentro o rolê. Então, quando você se despe desse ponto de vista, existe o outro processo que é você descobrir quem você é. Então, o primeiro passo pra mim, muito importante, foi tirar essa lente. Segundo passo, que pra mim é... Gente, isso aqui é importantíssimo pra tudo. Quando a gente... Principalmente se você é uma pessoa que você se considera mental ou você sabe que você é mental. Você não é os seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. Gente, isso foi uma virada de chave importantíssima. Porque depois que eu descobri que eu tinha que tirar a lente, ela voltava. Óbvio, ela voltava, porque tinha um espaço vazio que não estava sendo preenchido por nada. E aí, quando ela voltava, eu já conseguia enxergar que ela era a lente do outro. Ju, eu já escutei essa frase, ou nunca escutei essa frase, mas eu não consigo entender. O que é você ser o observador do seu pensamento? Vamos lá. Se você fosse o seu pensamento, você não conseguiria escolher outro pensamento. É tipo uma novelinha. Os seus pensamentos são um canal que você parou com o controle. Tá? Você está observando aquele pensamento. Você não é ele. E como que você consegue perceber isso? Porque você pode escolher mudar de pensamento. Ah, tá, ok, eu sou um lixo. Ah, esse pensamento eu já conheço. Outro. Qual é o outro? Tem um filme que eu tô querendo assistir. Vou ler um livro. Sei lá. Não é sobre rejeitar o pensamento. Veja bem. Você também pode escolher observá-lo. E aí você vai perceber... Eu comecei a fazer isso, inclusive. Quando eu percebi que tinha um storytelling... Isso geralmente era quando eu tava em depressão. Quando eu tinha lá o storytelling para lá, no Você é um lixo, depois ter o call to action... Chegou uma hora que eu já conhecia a narrativa. Já começava igual. Eu falava... Ai. Aí eu ficava parada assim, olhando. Aí ele ia. Aí depois tinha o call to action. Eu ficava assim... Agora acabou. E agora? O que eu posso fazer? Levantar, tá? Eu tô há 1 hora deitada. Não escovei o dente, não tomei um banho. Não comi. Tá? Então vamos fazer alguma coisa pra movimentar o corpo. E pronto. Perceba que você tá só observando aquilo. Você não é o emaranhado daquilo. Então é muito importante, segundo passo, é muito importante você não se emaranhar com os seus pensamentos, porque você não é o seu pensamento. Você é o observador do seu pensamento. Juliana, se eu não sou o meu pensamento, o que eu sou? A energia. Sabe quando você... Agora eu vou falar de um sentimento intruso. Sabe quando você tá muito bem, do nada você fica irritado ou triste? E tu fala, caralho, isso veio do nada, do nada.
E aí começa a vir uns pensamentos esquisitos. Você muito provavelmente captou do campo. Alguém que tá sentindo aquela emoção veio pra você. E não é porque você é uma esponja, mas isso é uma outra história. Mas que você capta, faz entendeu? E aí quando você conhece a sua vibração e você conhece os seus pensamentos, porque você já se permite observar e não se emaranhar, você consegue até perceber que aquilo não é seu. E aí tem um processo muito bom quando isso acontecer, que é você fazer a pergunta: verdade, a quem pertence isso? Corpo, isso é nosso? Corpo, isso é seu? E aí você vai perceber a tua energia voltando, tá ligado? E nisso que a energia voltou, quando você sentir. Se você sentir, você pode devolver ao remetente. Devolva ao remetente com consciência anexada. Quem é o remetente? Não sabemos. Ah, mas eu sei que é a minha mãe, é meu vizinho que tá se sentindo assim, porque eu escutei ele gritando com a mulher dele. Não sabemos, porque ele pode ter captado de outro alguém. Então devolve, só devolve, você não precisa se preocupar. E você ainda teve a gentileza de receber, lidar com aquilo, expandir consciência e devolver com essa consciência anexada. Então você não está sabotando ninguém nem prejudicando ninguém. Muito pelo contrário. Pior seria se você permitisse que essa pessoa ficasse só mandando anticonsciência e você não devolvesse nada para ela. E aí eu digo pessoa, mas não necessariamente é uma pessoa, tá? Às vezes a gente devolve pra terra. Na verdade, eu acho que muitas das vezes a gente devolve pra terra. E ela sabe o que fazer com isso. Então, quando você começar a perceber que você tem pensamentos intrusivos, primeiro, pare e observe eles sem se emaranhar. Ju, como é que eu faço isso? Você vai saber fazer isso. Você pode dar o comando pro seu corpo. Corpo, como que a gente pode observar esse pensamento de maneira clara e tranquila? E como eu posso relaxar nisso? Seu corpo vai te mostrar o caminho. Como pode ser mais fácil? Porque não existe só um caminho para se fazer. E muitas das vezes esse caminho não é nem cognitivo. Pode ser que você descubra esse caminho e não saiba explicar ele. Porque ele não precisa ser explicado pela mente. Mas você vai saber fazê-lo. Isso também é muito bom para quem é mental, tá? Muito mental. Então, primeira coisa, observe seu pensamento. Não sei fazer isso, Ju. Corpo, como que a gente pode só observar esse pensamento? Não fala sobre emaranhar. Porque o corpo, a energia, o universo, ele não entende o não. Ele entende a vibração do pensamento. A vibração daquele desejo, do que você está apontando. Então, se você fala como que a gente pode não se emaranhar, o núcleo energético dessa sentença é emaranhar. E aí você vai se emaranhar, entendeu? Esse é o truque das perguntas expansivas. Que tem conteúdo meu lá no TikTok e eu vou trazer mais perguntas expansivas pra cá em algum momento. Ou eu trago assim, né, dentro dos vídeos, porque na verdade faz até mais sentido pra mim. Então, primeira coisa é essa. Você vai dar o comando pro seu corpo. Corpo, como que a gente pode ser somente observadores desse pensamento? E aí, não rejeita esse pensamento. Integra. Olha pra isso. Faz perguntas. Verdade de corpo. Esse pensamento é nosso? A gente acredita nisso? Essa é uma verdade nossa? E aí percebe se o seu corpo tá leve ou pesado. Se ele tiver pesado, meu amor, você tá carregando uma mochilinha, ó, que não é tua. Ó a dor no ombro, ó. Solta. E segundo ponto, que aí nesse caso tá a ordem trocada, né? Mas é porque pra mim o processo foi esse. Mas em termos de sugestão eu te sugiro primeiro perceber o pensamento e depois perceber que esse pensamento provavelmente não é seu. É uma lente de alguém. Então, verdade, você escolhe tirar essa lente e enxergar você. E aí você pode me perguntar assim, Ju, mas eu ainda escolho ser crítico, critique. Aí vou te passar a técnica que eu uso hoje, que é muito mais eficaz, muito mais rápida e muito mais leve do que ficar me questionando, fazendo pesquisa de campo e sentindo desconforto e, sabe, duvidando de mim. Pra mim, sempre foi mais pesado. Quando alguém me traz um ponto de vista sobre mim, eu pergunto, corpo, leve pra gente receber isso? Se for leve, é uma verdade. Pra gente. Ju, foi leve pra mim escutar que eu sou rancorosa. Mas eu não gosto de ser rancorosa.
o que está certo sobre isso. Lembra, se você rejeitar, vai dar mais trabalho ainda e não vai morrer, não vai sumir. Uma vez eu escutei isso e eu achei que foi tão interessante que eu vou trazer pra vocês. Quando você rejeita, quando você separa, você se conecta com aquilo. Imagina que você tá empurrando esse pensamento, falando assim, eu não quero, sai, eu não quero. Mas a sua mão tá encostando naquilo, você tá trocando com aquilo, você ainda tem aquilo com você. Porque não é sobre separar, porque o fora não existe. É sobre olhar e falar, isso aqui, ó, a sombra que eu tenho que olhar. Ok, eu escolho olhar agora? Não, agora não. Tá bom. Mas quando você é consciente, você não culpa mais ninguém. Eu sei que eu tenho essa sombra, eu não consigo olhar pra ela agora. Estou nas perguntas, o que está certo sobre isso, como eu posso trabalhar isso, o que é isso, o que eu faço com isso. E eu não consigo trabalhar isso agora, mas eu estou consciente que eu tenho essa sombra. Então, se é uma pessoa rancorosa, putz, aconteceu um negócio, eu entrei no rancor. Eu não posso culpabilizar o outro. Por quê? Porque eu sei que sou eu que não sei digerir o meu emocional nesse aspecto. Eu não sei receber a crítica, eu não sei, sei lá, que discordem de mim, eu não sei lidar com isso. Tem algo que eu não sei fazer e não tem nada a ver com o outro, porque o fora não existe. Então, meu amor, toda vez que um pensamento intrusivo te atravessar, te pegar, aparecer, perceba de fazer esses 2 passinhos bem simples. E é um exercício. Tenha paciência, integre. Evite rejeitar, mas se acontecer, tipo, cara, tá muito pesado, não tô sabendo lidar, tá tudo bem também, porque você vai ter outra oportunidade pra lidar com isso. E eu garanto pra você que os pensamentos intrusivos, eles diminuem, e quando eles aparecem, você sabe exatamente o que fazer. Tá bom? E é isso. Se esse vídeo fez sentido pra você, se deu algum clarão e você sentir de deixar um like, eu fico muito feliz e grato. O YouTube fica muito feliz e grato, porque ele também escolhe que a gente traga conteúdos de qualidade pra cá, né? Porque essa é a proposta de qualquer projeto, e ninguém cria um projeto pra não ter contribuição em algum aspecto. E eu fico muito feliz e grata também. Meu canal é potencializado, mais pessoas podem clarificar a consciência. Então, se foi um presente pra você, perceba de presentear outra pessoa, seja compartilhando, seja dando um like, seja deixando um comentário. YouTube, esse vídeo é incrível! Entrega pra mais pessoas! E a gente já puxa uma lei da atração. Mas, se você sentir também de trazer pra mim, pra nós, né, pra nossa egrégora, como que foi receber disso, como que é a sua experiência com pensamentos intrusivos, como você lida, como você pensa em lidar a partir de agora, como que você resolveu, o que mais é possível. Vai ser muito grandioso pra essa egrégora a gente crescer e expandir, porque quando um cresce, o todo ganha também, não é? E é isso, meu amor, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!